Ciro, o noticiário tá quente, eu quero abrir esse papo aqui com você, te convidando a fazer uma autoavaliação aqui. Eu tracei um pouco da tua biografia aqui e lhe pergunto por que essa trajetória recheada de feitos aí não foi capaz de conduzi-lo à presidência? Por que o povo não lhe deu esse voto ainda de confiança? Tem duas explicações, a maleducada e a tentativa de ser sociológica. Vamos começar pela mais educada. A maleducada é o seguinte, porque eu tive menos votos do que os meus adversários. Né? Essa é a explicação mal educada. Mas veja, eu sou um outsider, eu não sou convidado para o baile. Eu venho de um estado que é pequeno, são 4% do eleitorado, só para você ter uma ideia, São Paulo são 27% do eleitorado. Eu nunca perdi eleição lá no meu estado. E eu não tenho televisão, não tenho rádio, não tenho empresa, não tenho sócio, não tenho nada e tal. E, enfim, não ganho porque fiz milagres, mas o Ceará tem hoje produtos importantes nesse momento do Brasil. A melhor educação pública do país. Nós, há 30 anos, temos a mais sólida situação fiscal, ou seja, não se fala em atraso de pagamento, nem... Enfim, nós somos o maior volume de investimento do Brasil, passamos São Paulo em valores absolutos. Vê se pode uma coisa dessa, um estado. Mas é um estado pequeno. Então essa é a primeira razão. A segunda razão é que eu sou muito agressivo na posição que eu assumo. E o caso do Brasil é um caso de preto ou branco, é um caso de quente ou frio. E eu acho que está errado. Faz tempo que eu acho que está errado. Então em 98, lá saí eu contra o PSDB e contra o PT. Tive uma votação extraordinária, 11% dos votos, com as unhas, não tenho dinheiro, não tenho coisa nenhuma, os bancos me odeiam, foi uma série de fatores. Enfim, então é melhor ficar com a maleducada, porque é mais humilde. Eu tirei menos votos do que os meus adversários. Não dá vontade de desistir? Vontade dá. Porque você é brasileiro não desiste nunca, mas assim, tá? É o Fefito, não é isso? Isso. Eu sou uma pessoa humana, assim, normal, né? Embora às vezes não pareça. E eu penso, nessa campanha eu disse assim, olha, se um cara como o Bolsonaro ganhar a eleição, eu não sei mais o que é que eu estou fazendo na política, eu vou cair fora. Porque assim, 13 candidatos, você pode discutir se o meu querido amigo Cabo Daciolo era menos ou mais preparado do que o Bolsonaro, se o Levi Fidelis era menos ou mais pitoresco do que o Bolsonaro, meus dois amigos e tal, mas se você olhasse concretamente os candidatos, definitivamente o Bolsonaro era o menos preparado de todos os candidatos. Se você quisesse ser de direita, você tinha o Amoedo, você tinha de direita, tinha o Alckmin, você tinha centro-esquerda, tinha a Marina, você tinha todo tipo de opção. E a população brasileira, machucada pela decepção grave, correta com as molecagens do PT, foi pro lado oposto, não é? Então eu pensei, o cara desse se elegeu, eu não estou mais entendendo o povo brasileiro. Depois eu caí em mim dizendo, olha, quem não tem culpa disso é o povo brasileiro. Então já estou de volta, né? Talvez seja esse tipo de decadência aqui. Você deve se lembrar, em março você falou, eu vou pensar 100 vezes. Era alguma coisa nesse candidato. Antes de ser candidato, né? Passado esses 3 meses aí, imagino que você tenha mudado de decisão, até porque já falou pra gente aqui nos bastidores que tá em plena campanha, fazendo ações aqui e ali. Não sei se para ser candidato, porque candidatura é uma coisa que você realmente, as pessoas talvez não tenham ideia. Claro que a gente é porque quer ser, então não tem queixa. Mas para ser candidato, você abre mão. Eu tenho lapsos de amnésia, só para você ver o nível de intensidade, e eu quero que os outros também. Porque você não sabe mais onde está dormindo, não sabe o que vai comer, não vê sua família, seus filhos durante, sei lá, 1 mês, 2 meses. Desse lado humano. E você tem um exército que você montou para destruir outros exércitos que estão montados para destruir o seu. Tem uma irracionalidade, do ponto de vista humano. E pelas tantas, assim... Vamos lá, a campanha tem 4 meses, no mês e meio você sabe já mais ou menos que não vai ganhar. É evidente que nessa campanha agora teve a facada que introduziu uma variável que ninguém podia supor. Né? Eu, por exemplo, apostava, foi o maior erro de avaliação da minha longa carreira política, e eu não sou profeta, eu sou experiente. Dizia, não, Bolsonaro já perdeu, porque eu olhava os quadros e ele era o mais rejeitado. Então qualquer um que chegasse no segundo turno provavelmente ganharia dele. Pumba, leva uma facada e adquire nisso uma razão plausível para não comparecer aos debates. E aí nada do vazio programático, nada do vazio de vivência, de experiência foi exposto. É exposto. Ciro, e nesse momento em que o Bolsonaro acaba deixando de ir aos debates, eu percebi que... Vinícius, desculpa. Eu percebi que você e outros candidatos também, até porque o Bolsonaro liderava ali as pesquisas na época, falavam muito dele nos debates, né? Então ele acabou virando um alvo sem estar ali. Isso. Aquilo foi um erro estratégico de vocês todos? Todos nós erramos rotundamente. Todos nós erramos rotundamente. Quando, por exemplo, eu só caí a ficha
isso é uma expressão bem antiga, no tempo que tinha ficha no telefone, né? Então, para mim, só intuí isso quando houve aquela imensa manifestação das mulheres que atribuíram a si o nome de ele não. E no dia seguinte, ou 2 dias depois, todas as enquetes, as pesquisas viram que o Bolsonaro cresceu 3 pontos. Aí eu parei para pensar, aí caiu em mim, olha, o que é que nós fizemos? Nós tínhamos um quadro absolutamente fraturado, um fim de ciclo, o PT desmoralizado, o PSDB desmoralizado e o povo procurando uma alternativa. E de repente, todos nós, parte por preconceito, inclusive, é bom que se diga, né, por torcer o nariz, por um cara que não sei o que e tal, acabamos fazendo uma polarização. Então eram todos nós, com as mulheres da nossa simpatia, todas na rua, a Gisele, minha mulher, foi e tal, e o outro lado era ele sozinho. Então ele não acabou ajudando o Bolsonaro, sem nenhuma dúvida. Ô Ciro, você falou, Paulinho, desculpa, eu acabei pegando aqui a frase dele da hashtag ele não, e estamos falando de negação aí, né, para ver a dinâmica da política e como ela se encarrega de conduzir, né, as massas de uma maneira. Eu lembro que teve até críticas da própria esquerda dessa pauta negativa do ele não, né? Eu falei. Que deveria ser, então o que devemos afirmar positivamente e não negar a um sujeito que está lá candidato democraticamente ali concorrendo ao cargo mais importante do país. Mas em contrapartida, e se avalia com muito grau de percepção assertiva, o fato de que o Bolsonaro ganhou pelo voto da negação também. Sim. Ele ganhou e ganhou força a partir das pessoas que não queriam mais a volta do PT, ou a manutenção do PT no poder. Quer dizer, é interessante observar como esses movimentos políticos se dão, né? O que você acha, como é que você avalia o fato de você não ter sido bem sucedido, já que você, em nome da esquerda, era um nome bem avaliado, era um nome que poderia fazer frente e transformar o páreo ali em algo mais disputado com o Bolsonaro. Pegando carona e complementando, você se arrepende de não ter feito uma aliança com o PT? Não, formado a chapa única? É exatamente o oposto. É exatamente o oposto. A força, uma eleição majoritária, ela, na minha opinião de vivência, ela é como se fosse um foguete de 3 estágios. O primeiro estágio, que é aquele que tem mais força para arrancar aquele monte de ferro do chão contra a lei da gravidade, meio que é a posição. Não tem a ver com candidato, não tem a ver com estrutura, não tem a ver com tempo de televisão, com nada, como a eleição do Bolsonaro eloquentemente demonstrou. Tem a ver o seguinte, qual é o mood, qual é o humor dominante na sociedade. E ninguém de nós entendeu, e eu tinha, neste caso, um defeito de nascença do meu primeiro estágio, que foi a minha longa aliança com o PT. E a força dominante no Brasil, naquela eleição, era o antipetismo. Quanto mais ao sul do Brasil, a partir da Bahia, mais violento era a ideia de que o que eu quero desta eleição é derrotar o PT. Sim. Então é 70% do Rio Grande do Sul, 75% de Santa Catarina, 70% do Paraná, 70% do Rio de Janeiro, maior quantidade de artistas, intelectuais, engenheiros por metro quadrado, 70% do Bolsonaro, o PT tirou 2%. Sim. Coppola. Então, e eu, defeito de origem, em mania de não mentir, né? Então eu fiz uma campanha em que eu dizia assim, olha, o PT foi legal, muito bom e tal, mas é preciso agora mudar. Isso ficou respeitável, eu saí com a menor rejeição, era o segundo voto de todo mundo, mas sem calor.